Olá, boa noite. Cá estamos nós, depois de uma semana de lives. Nós estamos aqui iniciando a segunda semana de lives da Atom Studios pelo canal da Sica Cavalcante, onde nós estamos passamos por uma semana falando sobre o universo do design e suas características. Então, cada dia a gente traz um assunto novo, né, vindo das nossas discussões da Atom Studios e pertinentes ao universo do design. Na segunda semana a gente tem uma série de lives que vão de segunda a sexta-feira e temos a terceira semana, onde ainda nós falaremos de aspectos diversos. A gente fez um debate bem interessante na Atom Studios sobre as temáticas que nós desenvolveríamos durante 3 semanas nessas lives, que desembocarão no webinário do dia 22 de janeiro, onde a gente terá mais tempo para falar a respeito de questões do design. Cristi, não esqueci de você, você mandou um WhatsApp para mim, eu vou te responder, mas é que a semana tá super cheia, viu, mulher? Não esqueci de você, não. Hoje o nosso assunto é sobre formas e cores. Oi, Di, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Quando a gente fala de formas, não esqueci de você não, é sério. Boa noite, Rick. Oh, quanta gente bonita. Bom rever vocês, né? O que é interessante também nessas lives é que a gente acaba revendo muita gente querida que entra e dá o seu alô e faz a sua contribuição. Olha a Atom Studios entrando aqui, né, diante do nosso debate que a gente criou para 3 semanas de lives importantes, trazendo o pensamento do design por tudo que está acontecendo, o que acontece à nossa volta. Quando a gente trata de formas e cores, que é a nossa temática de hoje, é importante pensar que tudo à nossa volta tem essa característica. Oi, Lari, tudo bem? Oh, que delícia. Washington, Ju, Will, bem-vindos, queridos. Tudo à nossa volta tem uma forma, se nós prestarmos atenção. Então, eu convido vocês a observar a volta de vocês e perceber que tudo tem uma forma e uma cor. E isso comunica o tempo todo, inclusive o que nós vestimos. É interessante a gente pensar que anterior à Revolução Industrial, nós tínhamos lugares repletos de informação, como eu falei para vocês, mas quando nós pensamos, o homem pensa num lar ou no seu envolto, ele não consegue viver num ambiente onde esteja vazio. Porque ele precisa de utensílios e ele viu essa necessidade e por isso essa criação, mesmo antes do termo design ser instituído. Então, nós precisamos de um lugar para dormir, nós precisamos de um lugar para armazenar e conservar coisas. E tudo isso, todos esses objetos com essas formas foram sendo criados à nossa volta. Mais tarde a gente pensa na ergonomia, né? Na forma de utilizar esses objetos de forma coerente com o nosso corpo, inclusive. Então, no início que é pensado a cama, que são colocadas palhas para dormir, por exemplo, para tentar trazer um maior conforto, isso foi evoluindo, trazendo a cama uma situação mais interessante para se dormir, com as molas, né? Com a espuma e as circunstâncias ortopédicas. Mas obviamente não é só isso. Tem uma designer que comenta, a Vera Damaso, que ela comenta uma coisa muito interessante, que o design ele se institui também nesses objetos e o homem cria esses objetos a partir do que ele não pode fazer. Mas como assim, né? Você não bebe água diretamente na torneira. Você pode até fazer isso numa bica ou alguma coisa do tipo, mas matar de verdade a sua sede, você vai fazer de que forma? Armazenando isso em algum lugar para tomar. Então a gente tem os copos que trazem essa questão. O trânsito nosso na cidade, para que cheguemos mais rápido, entre aspas, né, com o trânsito que nós temos hoje nas metrópoles, o carro é instituído
como veículo principal para que nós cheguemos mais rápido e individual ou familiar, né? Diferente do que nós temos com os ônibus, que são coletivos que vão parando de ponto em ponto. Então tudo isso vai trazendo funcionalidades para o nosso dia. Até as questões de morar no centro da cidade, onde você tem mais acesso a tudo. Nós temos espaços grandes, espaços menores e, inclusive, a forma como nós subimos em espaços menores e ocupamos as paredes para fazer com que o espaço seja maior. As formas que são utilizadas para isso, em princípio, elas têm mais a característica simplesmente de entregar funcionalidade. A forma não é, no início, extremamente observada. Mas se nós pararmos para pensar a respeito da evolução e revolução industrial, essas formas começam a ganhar um impacto importante a partir do olhar da Bauhaus, onde traz que a geometria faz com que nós consigamos serializar essas coisas para vender. Então tudo que é geométrico é muito mais fácil de ser fabricado. E aí vai instituindo algo diferente para o nosso cotidiano. Então nós podemos observar objetos que são retangulares, objetos que são circulares, que vão trazendo, inclusive ergonomicamente, uma facilidade para que nós peguemos com as mãos. Então, por exemplo, garrafas com a pega que nós temos, uma colher, vem da necessidade de você mexer o café, tá? O carro, o copo, a geladeira, a cama, o papel higiênico, que obviamente não tinha como dar certo o preto, porque o papel higiênico ele precisa ter aquela cor para deixar claro, inclusive, no momento da limpeza, se há alguma característica errada conosco. Então é necessário que ele seja claro para que a gente entenda se tem alguma coisa errada conosco. Né? Não é só olhar no vaso em seguida, não. A gente tem o papel higiênico que também tem mais essa funcionalidade. Ela não é somente para limpeza. Mas por que eu tenho objetos de formatos diferentes, com alcance para consumidores diferentes? E aí a gente tem a circunstância funcional e estratégica, óbvio. Então, os materiais que são utilizados e assinados, por exemplo, obviamente vão custar mais caro. A gente sabe disso. Então, nós temos materiais para todos os tipos de demanda, inclusive por conta da obsolescência programada, que nós já conhecemos tão bem. Né? Então, o que significa ter produtos que tenham maior durabilidade no mercado. Nós tínhamos armários embutidos há mais de 20 anos atrás, onde você fazia um armário, né, um guarda-roupa para a vida inteira. E hoje nós não temos mais. A segmentação que houve no mercado e ainda o mercado voltado para design de interiores fez com que as tendências modificassem esse nosso olhar. Por quê? Esses materiais normalmente, essas tendências que vão mudando, vão fazendo com que eu tenha que trocar o ambiente da minha casa por um ambiente que é tendência numa época. Então você vê que aquele guarda-roupa de cerejeira que você tinha nos anos 80 e virada dos anos 80, já não é mais interessante, tá com um olhar careta para você, então você acaba trocando. E isso influencia inclusive nos materiais, que foi tema na semana passada de uma live que tá aqui, se vocês quiserem ver posteriormente, que fala sobre materiais de design. Então faz com que você troque, ou seja, esse material que duraria para uma vida inteira vai durar 5, 6 anos, até que você encaixe uma tendência nova para sua casa. E isso não acontece diferente com os computadores, com o material de áudio que você utiliza. Então, caixas de som que são modificadas, que você pode agora carregar para outros lugares. Então, tem a ver com a pega, ela ser redonda ou ela ser circular daquela forma, né? Outras funcionalidades, como o próprio ventilador, tão usado nesse calor infernal de São Paulo. Então, primeiramente, a gente tem a funcionalidade como algo que é de extrema importância. E depois, a adequação da beleza, que vai fazer com que você se incline a gostar daquilo que não é só funcional, mas que é belo, que é caro para você. Caro, eu tô dizendo que tem a ver com você. Então, a cor desse objeto vai influenciar.
Exatamente, Diego, exatamente. A durabilidade dos materiais ficou menor justamente por conta dessa história da demanda de mercado que é necessária em relação à obsolescência programada. Eu falei na semana passada que a obsolescência programada é um detalhe muito delicado, principalmente numa coisa que a Ofélia, que é uma ex-aluna, comentou a respeito das questões digitais. Mas se a gente for pensar em todo artefato que é criado, e ele se for feito para durar uma vida toda, o que vai acontecer? As pessoas que trabalham na criação disso, não se cria uma rotatividade de emprego, né? Porque se os materiais não quebram, né? Se uma caixa de som não quebra, se um computador não quebra, oi Gabi, tudo bom, meu amor? O que vai acontecer é que as pessoas ficam paradas, não tem trabalho. Então é uma questão, Diego, muito delicada dentro do ambiente que, óbvio, rege o mercado, que são questões capitalistas. E no digital, a gente tem a questão da obsolescência programada, não só, por exemplo, nas questões do telefone, né, do celular, onde eu tenho que, mesmo um Android, antes a gente tinha essa pegada com o iPhone, mas mesmo com o Android, ele já avisa, por exemplo, que determinado aplicativo não vai funcionar mais naquela versão. Tá? Então a gente faz com que você se incline com o celular ainda, podendo ser utilizado, você começa a descartar uma série de aplicativos para fazer com que você continue podendo usar seu celular, mas já cerceia as suas possibilidades de uso do celular. Então a gente também tem isso no ambiente digital, certo? As formas são importantes também, como eu coloquei, por conta da ergonomia. Então, no momento que é pensado um telefone, antes de se pensar em celular, você tem um miolo que comunica normal, mas eu tenho cada material e beleza e layouts diferentes para o seu gosto. Fast fashion, exatamente. Então a gente tem, por exemplo, várias marcas hoje que investem num layout acima da média, tá? Fazendo com que, obviamente, isso fique muito caro. Mas a gente ainda tem aqueles que você pode observar na sua casa, que vários utensílios que compra, você pode olhar por cima do seu armário, como é muito comum, né? Observar que dentro ou por cima do armário tem vários materiais elétricos ou batedeira ou coisas do tipo que você parou e não usa mais, inclusive por conta do tempo que se tem, tá? E é por isso que tantos utensílios domésticos e a Polishop que ganha, né, aí na frente um espaço muito grande para trazer essas possibilidades para quem não tem muito tempo. E a gente tem cada vez menos tempo, se vocês observarem. Vocês chegam em casa extremamente cansados. Se forem fazer o natural, que é de, nossa, vou fazer um processo para me alimentar, muita gente chega em casa com uma fruta e vai dormir, porque o processo de fazer alguma coisa é demorado. Então, por isso as marmitas também ganharam um aspecto importante na sociedade, né? Então, as pessoas que não têm tempo muito para comer, então encomendam as marmitas fit, coisas do tipo, porque é quase que uma exigência social que você seja bonito, que você seja elegante, que você seja aprazível, digamos assim, que seja bom de olhar, e que você se comunique bem. Então, cada dia mais, isso já virou meme, a gente sabe, né? Das incumbências que o cotidiano coloca aí pra gente socialmente, infelizmente. Então, as formas, elas têm essa característica. Não só falar a respeito da comunicação desse produto que traz para você. Então, às vezes, ele vem num formato, em princípio, grande e ele vai diminuindo com o tempo, ou aumentando, como aconteceu inclusive com os celulares, né? Teve uma época que tinha um celular que encaixava, né, no ouvido, e vai se percebendo os problemas funcionais desses objetos, tá? E vão sendo criados esses objetos para as classes devidas. Então, o objeto para a classe C muitas vezes não tem a mesma cara que para a classe A, que pede exclusividade, tá? Então a gente vai tendo essas características diferentes nos formatos dos objetos. A Vera Damaso, ela comenta, inclusive, que, como eu comentei, que os objetos são criados para aquilo que a gente não consegue fazer. Inclusive, a infelicidade dos armamentos.
Porque, em princípio, fala-se a respeito de se proteger. Então, já que o corpo talvez não consiga fazer tudo isso, então cria-se, em princípio, lanças ou outros objetos para que se possa se proteger. Infelizmente, tem essa característica. O Wilhelm Flusser, de quem eu gosto tanto, já tem um olhar diferente. Ele diz que a gente não inventa absolutamente nada. Que tudo está aqui e que nós só encontramos a forma certa de expressar isso. Tá? Então, a natureza dos objetos tem muito a ver com isso. Adoro essa fala do Wilhelm Flusser no livro O Mundo Codificado. Que em princípio os alunos ficam muito receosos quando leem, que acreditam que é uma linguagem filosófica hermética, mas não é, porque deixa muito claro que tudo está aqui. Então ele vai no Egito, na Grécia Antiga, e observa que o feeling do homem, no momento de observar que uma enchente está chegando, ele entende pelas condições, às vezes, climáticas, ou de mudanças no próprio envolto, e já percebe que isso vai acontecer. E hoje a gente tem meteorologia para nos avisar antes, etc, por questões tecnológicas. Mas as formas não dependem somente da classe social e da funcionalidade. A gente depende também, inclusive, da emoção, que é algo extremamente considerado no design. Eu não tô com o livro aqui porque eu emprestei, então é delicioso. Só um minutinho. Exatamente, Diego. Eles acabam, essa organização dos objetos à sua volta dá vida ao local, mas você tem que tomar muito cuidado com as questões do volume de coisas dentro de um lar, porque pode te sufocar. Como eu comentei na semana passada, não sei se você estava aí, tá? Ter uma poluição visual dentro de casa, o acúmulo, e eu nem entro nas questões dos acumuladores, porque os acumuladores são mais delicados ainda de comentar, tá? Porque os acumuladores têm muito a ver, inclusive, com questões de depressão, né? Pessoas que têm uma dificuldade muito grande de jogar as coisas fora, mas também não sabe como organizar isso, ou muitas vezes não tem espaço para isso, tá? Então, essa combinação e organização dos objetos também tem a ver com questões emocionais. Por que eu estou falando isso? A gente tem um designer que fala muito bem a respeito disso, que é o Donald Norman, né? Que ele tem um livro chamado Design Emocional e o Design do Dia a Dia. Esses dois livros falam muito a respeito do nosso cotidiano e das nossas necessidades. Quando nós partimos para uma loja de eletroeletrônicos ou para qualquer outro lugar, até numa loja que eram chamadas lojas de R$ 1,99, a gente observa uma coisa clássica, que é procurar um objeto que tem a ver com o nosso universo. Então, muita gente vai procurar um layout diferente, você tem 30 tipos de copos, mas você vai procurar aquele que dá mais vida para o seu ambiente, tem mais a sua cara, né? Crianças, onde você vai comprar copos que são que não vão quebrar, nem sempre de plástico, mas que não vão quebrar tão fácil por causa dos ambientes das crianças. Mas existe aquilo que teu olho brilha em função de outro. Então, por isso que muitas vezes a gente observa que o desejo das pessoas comprarem eletroeletrônicos muitas vezes mais caros, porque o layout dele tem muito a ver com aquilo que você gosta e não necessariamente com o quanto você tem no bolso. E é por isso que o parcelamento existe, né? Naquele livro que eu comentei na semana passada, Design, Resíduo e Dignidade, esse daqui, que eu comentei na semana passada, ele vai falar um pouco a respeito disso, né? De o quanto, parem para pensar a respeito disso. O quanto você consome hoje algo e continua pagando durante o ano. A gente tem aplicativos que você pode comprar anterior à pandemia, shows para pagar em 10, 12 vezes, gente. Então, imagine que você foi num show em fevereiro e que em dezembro você ainda está pagando esse show, né? Não é diferente também com as viagens, né? Que muitas vezes você compra para ir pagando, mas tem gente que compra antes e vai parcelando. Então, parece que você não vive as 24 horas. Você tem que viver as 36, as 40 e poucas e as tantas outras, delegando para outros meses essa sua vivência, de algo que, inclusive, você viveu hoje.
Então você vê pessoas parcelando, inclusive, supermercado, né? Sabendo que no mês seguinte você vai ter que comprar coisas similares. Então, essa questão emocional também é muito forte nesse aspecto. Quando a gente fala do design emocional, a gente fala daquilo com que a gente se depara que tem identidade nos locais. Mas isso parte, inclusive, de uma necessidade. O mercado, a todo momento, observa a necessidade do homem. A gente pode observar, por exemplo, os carregadores de celular. Né? Antes você usava dentro de casa, pulou para o carro, foi para o USB, e agora a gente tem os carregadores móveis, os power banks. Então, eles vão observando o tempo todo a necessidade desse consumidor. Então, para eletroeletrônicos, isso acontece todo tempo, com formas diferentes, com approach diferente, chegando diferentemente para esse consumidor cada vez mais efêmero. Por que eu digo isso? Porque os consumidores se ligavam extremamente às marcas, consumiam determinadas marcas. E hoje ele troca, às vezes, de marca, como quem troca de roupa, buscando uma identidade ou diluindo, inclusive, essa identidade. Quando você observa no espelho que você quer fazer um corte diferente de cabelo, quando você acorda e quer passar um creme diferente, então você vai ao supermercado e escolhe algo, uma marca que te chama atenção muitas vezes pela embalagem, e você acaba trocando aquela marca que você foi tão fiel por algo assim. E a gente passou isso, inclusive, para os relacionamentos, né? Então, as condições gerais de consumo, elas tinham um apego muito grande a marcas, donas de casa que só consumiam Omo, né? Elas observam o seguinte: eu vou ter mais coisa dentro da minha geladeira, mais comida dentro da minha geladeira e do meu armário. Então, se eu fizer isso, eu vou ter que reduzir a minha marca na hora de lavar a minha roupa. E o que ela faz? Compra uma marca em termos de imagem de marca inferior, tá? Para ter mais comida em casa. Isso eu tô falando a mulher da classe C. Então, aquela que não abria a mão do Omo, que era a mulher que ficava em casa assistindo a novela das 6, que fazia um bolinho para colocar na mesa que as crianças estavam voltando da escola. Isso pouco existe hoje. Tá? Então, a gente tem um background diferente da mulher atual e uma relação diferente, mais efêmera, dos consumidores procurando a sua identidade, às vezes, das marcas, e entendendo se essa marca de verdade conversa com o seu universo ou não. E o design emocional está totalmente colocado nisso. Tá? Pessoas que consomem, muitas vezes, ligadas a determinada marca porque ela tem um layout que faz sentido consigo. E aí eu já saí do ambiente dos artefatos. Eu estou falando de roupa, eu estou falando de óculos, eu estou falando, inclusive, do seu corte de cabelo que tem uma forma, tá? E você vai procurando estilizar e modificar o seu cotidiano a partir disso. Então, não é somente as questões de geometria, de trazer para o mercado para ser mais possível serializar, para vender. Não é só a funcionalidade e a necessidade, não é só a ergonomia, né, que faz com que você tenha uma pega melhor ou se sente mais adequadamente. Chico Homem de Melo fala uma coisa que eu gosto muito: você pode perceber que a cadeira do seu chefe não é igual à sua. Olha só, a forma mostra, inclusive, questões hierárquicas. Olha que louco, né? Pensar que a cadeira do médico ou do seu chefe ou de um outro lugar que hierarquicamente você mostra que aquela pessoa, entre aspas, domina aquele espaço e que você é apenas um convidado a entrar naquele espaço, a cadeira dessa pessoa é melhor do que a que você vai sentar. Interessante isso. Claro que existem as exceções, mas essa observação do Chico Homem de Melo me deixou muito intrigada, que é um cara maravilhoso que escreve sobre design. Então, a gente passa por as questões funcionais, de trazer isso para o nosso cotidiano, para solucionar problemas nossos, e, em seguida, a questão emocional, que nos faz escolher aquilo que é mais devido para o nosso cotidiano, aquilo que nos chama melhor aos olhos. Tá? Então, a gente tem essas seguintes relações entre a forma e a necessidade. Em segundo momento, que também tem questões emocionais, é óbvio, são as cores. Então, as cores, como eu já comentei, inclusive, na live da semana passada, relacionada com interiores,
o quanto as cores, inclusive, têm influência no nosso humor, tá? Então, não é só sentir que o ambiente está belo, não é gostar de uma cor, é sentir que essa cor funciona para você de alguma forma, tá? Então, a gente vê ambientes extremamente coloridos e confortáveis visualmente, porque existe um equilíbrio entre cores quentes e cores frias, mas depende muito de quem você é, inclusive dos problemas de saúde que você tem, tá? Se você é uma pessoa que tem hipertensos, pessoas que têm problemas cardíacos que moram na casa, eu não posso ter um espaço acumulador ou que tenha muita informação. Inclusive no ambiente gráfico, tá? A gente vê as propagandas da Havaianas, que sempre traz esse colorido, que traz uma identidade de verão, de felicidade, né? E que tem um equilíbrio delicioso entre cores quentes e cores frias, que traz essa sensação, inclusive, de movimento. Isso é super interessante. Mas a gente tem, por exemplo, o preto, que trafega entre algo que é extremamente cool e elegante ou que está no underground. Então, eu preciso entender quem eu sou, entre aspas, né? Que ninguém aqui está entrando numas de terapia, tá? Mas é pertinente que eu pare para pensar nesse espaço ou quem vai consumir esse produto, tá? Para dedicar de verdade para que essa pessoa possa comprar o que for mais adequado para ela. No ambiente gráfico, isso acontece também. Nas cores que são usadas para as crianças, no ambiente dos livros, na comunicação pela cidade, que a gente chama aqueles materiais que são colocados nos relógios para comunicação, ou nos pontos de ônibus, que são os out of homes, tá? O quanto eu tenho que ter ele está no lugar para apreciação. Enquanto a pessoa não pega o seu ônibus, ela está observando, assim como no metrô, toda essa propaganda que está em volta. Então, ela tem que ser condizente com a marca, mas ela também, eles têm que também tomar o cuidado com as questões de poluição visual no tráfego da cidade, tá? Então, essa cor pode comunicar muito bem, mas essa cor também pode trazer questões de poluição visual. No seu dia a dia, você escolhe o que entra dentro da sua casa. E muitas vezes esse excesso de informação pode te trazer sérios problemas em termos de descanso visual, tá? A gente vai ter a cor no cinema, inclusive, que vai mostrar características intrigantes. Vocês podem observar que os filmes que falam de fim de mundo, né? No fim de uma era, onde está tendo uma catástrofe, normalmente ele tem um visual escuro e azulado, que são as cores frias, né? Que não tem a intenção de demonstrar tranquilidade, né? E sim o frio calculista do momento, onde a gente está na iminência de algo horrível que possa acontecer, tá? Eu falei durante a semana passada da harmonia que cria aconchego, né? Que é a harmonia de outono, que são os tons terrosos, né? Os verdes que trazem questões terrosas, ou os terrosos que mostram um ambiente mais aconchegante. Você pode observar que quando a gente trata-se de observar ambientes que são ligados com o frio, você tem ali a lareira nos filmes ou nos lugares, e aí você tem alguma coisa que é amadeirada, é marrom, né? Ou um verde muito mais fechado, mate, que traz essa característica de conforto, né? Não é para si mesmar, e sim de conforto, de fechamento de um lugar. Então, a cor tem tudo a ver com esses objetos que nós compramos para dentro dos nossos lares, mas, principalmente, eu tenho que observar as questões funcionais e ergonômicas. Não adianta trazer um objeto maravilhoso para dentro de casa, que ele vai ficar encostado num canto e que não vai me ajudar. A funcionalidade tem que ser pensada em primeiro lugar. E a gente tem o consumismo, né? Que na última vertente é um problema cotidiano que o ser humano carrega. E o consumismo ele tem uma questão delicada, que são uma forma que você tem de desabafar, de desopilar situações cotidianas. Então, pessoas ligadas a comprarem sapatos, artefatos que muitas vezes você não tem necessidade, você já tem algo parecido e quer trocar, sendo que aquele ainda funciona. Calçados, bolsas em demasia,
elementos que você compra sem necessidade imediata. Então, primeiro estou falando da funcionalidade. Né? Então, é necessário que aquilo entre no seu lar ou aquilo você está buscando desopilar, funcionando no seu cotidiano. Então, é importante também que a gente pare para pensar nisso, relacionado com o universo que a gente tem no momento, relacionado com a sustentabilidade, tá? Umas interferências é que está entrando ligações aqui, eu estou desligando. Então é importante que a gente pare para pensar nas formas que estão dentro do nosso habitat e que nós carregamos conosco, e inclusive as questões emocionais no momento de adquirir esses materiais para dentro do nosso lar. Tá certo? Alguém quer fazer algum comentário? Não esqueçam dos livros que eu comentei, que é o Design Emocional, tá? E o Design do Dia a Dia, do Donald Norman. Vai trazer Steve Jobs, vai trazer uma série de informações que são pertinentes, que vão modificar o olhar de vocês no momento que tiverem na possibilidade de aquisição para coisas do seu universo, para dentro do seu lar e para você mesmo, né? No seu cotidiano, carregar a identidade que você tem no seu corpo, utilizando roupas, seu corte de cabelo, tudo isso tem a ver com as questões de design emocional. Então é importante, é uma leitura primordial para quem faz design, para que vocês entendam como equalizar isso da melhor forma e a relação que isso tem entre você e o mercado. Tá? Porque o mercado continua produzindo. Você só o capitalismo adora dizer para a gente, né? Mas você só compra se quiser. Não. A palavra que rege o tempo todo é a sedução. Impossível você entrar, é quase que impossível você entrar dentro de um shopping center e sair sem nada, ou pelo menos parar para tomar um café. É criada uma cultura relacionada com isso, em relação a isso. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, prestemos atenção no nosso cotidiano, que ele é muito acelerado e a gente não para perceber. Então, o hábito de chamar alguém para tomar um café, ou para parar para tomar um café, ou entrar num lugar sem condições de aquisição e levar para casa, muitas vezes algo que você já tem. E a atenção às formas e às cores que vão estar presentes no seu cotidiano, que podem elevar o seu humor, te trazer um conforto maior do que problemas. Tá certo? E normalmente o cotidiano é veloz demais para que a gente pare para pensar a respeito disso. Mas nossa obrigação, como designers, como comunicadores e quem fabrica ou quem produz para esse meio, mesmo você que está aqui, que não produz para isso, né? Que não procura, não é um estudante de design, mas gosta do assunto, a ideia dessas lives é democratizar o pensamento do design. Então, é importante que nós falemos a respeito de uma forma muito fluida, cotidiana, para que vocês possam, menos acadêmica, né? Inclusive mais mercadológica, a respeito disso, tá? O design, ele está, inclusive, no ambiente do espetáculo. Tem um livro que eu gosto muito de comentar com os alunos, que é esse daqui, A Estetização do Mundo, Viver na Época do Capitalismo Artista. Então, ele vai falar de 3 eras do design, mas ele vai passar por tatuagem, ele vai passar pelo teatro, a inflação do domínio estético, né? Onde a estética é levada ao topo, fazendo com que prolifere o consumo cada vez mais. A parte relacionada com a produção em massa e os gostos estéticos, e aí eles encaixam isso no reinado da alta costura, encaixam isso nos carros, a parte funcional do design e a parte mercadológica do design, então, onde ele deixa não somente de ser expressivo, experimental, mas quando ele entra na fase funcional, que é a de Dessau. As coisas que são interessantes, os revivals que trazem para a gente de consumo. A gente está num revival no momento do retrô voltado com os anos 80. Então, aquilo que quem viveu os anos 80 falou, nunca mais eu vou ver na minha vida, virou objeto de arte dentro de casa. Aquele kit
porque muitas vezes você acha, né? Aquilo que você acha, entre aspas, fora do local de época ou brega, muitas vezes, né? O pinguim em cima da geladeira virou artefato interessante de consumo. A ditadura da beleza, né? Nós temos fora do Brasil, e aí a gente tem a série, né? Que inclusive parece que está voltando, né? Sex and the City. E é interessante perceber que quando quem assiste aos filmes ou assistiu a série, percebe que existe um aluguel de bolsas de marca lá fora. Então, a pessoa que quer circular com determinada marca, olha que interessante. No Brasil, no início dos anos 2000, a gente teve uma abertura de aluguel de iPhone para as pessoas saírem na rua com um iPhone alugado para mostrar uma imagem de marca melhor. Péssimo, né, gente? Ainda bem que tudo isso sumiu, porque imagina, né, que absurdo o nível de relação com o consumo, com forma e marca, né? Isso não é cabível quando a gente tem uma sociedade pautada pela fome no Brasil. Não tem condições, né? A estética da cultura de massa, né? Então, quanto isso nos chama atenção todos os dias e para todas as áreas. Tá? Então, para o nosso consumo dentro do lar, o nosso consumo na rua, né? Os lugares em que eu escolho consumir, os shoppings que eu escolho consumir, aquela pessoa que entra numa loja como a Tok Stock e acha tudo aquilo maravilhoso. A gente presta atenção no Pinterest, né? E a comunicação das pessoas é engraçado, né? Que fala assim que o Pinterest tem a casa que ela deseja ter e ela quer comprar tudo, mas não consegue transformar a casa dela nisso. Porque vai muito além do que a configuração que você tem lá, né? Tem a ver com você, com o seu universo, dentro da sua casa, a organização que você faz disso. Tá, gente? Então, as formas e as cores vão deitar e rolar à sua volta, a seu favor, caso você tenha consciência disso, para promover um cotidiano para um lugar que você queira voltar e para utensílios, ou mesmo um livro, né, na parte gráfica, que você queira utilizar, tá? As formas dos livros que tem modificado tanto para criança quanto para os adultos. A gente tem a Casa Rex, com Gustavo Piqueira, que produz material gráfico do universo literário, né, e do universo gráfico, que é apaixonante, todos com facas especiais, com formas diferentes de abrir, com formas diferentes de leitura, e isso também está dentro do olhar da forma, daquilo que a gente encontra e não é mais do mesmo, né, o que nos chama a atenção e não é mais do mesmo. Então, essa interação nossa com os objetos, onde quer que eles estejam, dentro do ponto de venda do supermercado, ou dentro da própria casa, no shopping ou em qualquer lugar, eu tenho que procurar essa minha adequação, esse meu estilo, e entender se aquilo é funcional ou se simplesmente é consumo, tá certo? Consumo no nível de consumismo. Alguém tem alguma pergunta? Poucas pessoas comentaram hoje, é segundona, o povo tá calmo. Diego, Alisson. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não esqueçam, pessoal, do webinário do dia 22, onde a gente vai falar disso bem mais amplamente. Essa é uma das referências bibliográficas que está no Cicateca e que eu trarei no webinário para comentar sobre essa evolução, as 3 fases do design que aparecem nesse livro de uma forma cultural belíssima, né? É interessante quando a gente pensa nesse período, quando a gente pensa na casa pensada pela Bauhaus, é interessante observar que a gente tinha a cozinha longe da sala. Então, você tinha uma pessoa que caminhava da cozinha, né, uma empregada, alguma coisa assim, que levava a comida até uma sala de jantar. E hoje a gente vê os espaços onde você está na sala conversando com uma pessoa que está na cozinha.
Então, existia uma configuração de lar, inclusive, diferenciada em termos de forma. Tá? Então, é delicioso a gente prestar atenção, inclusive com os espaços pequenos, onde eu tenho que encontrar formatos digitais de sobrevivência. Então, as pessoas que tinham coleções de livros, coleções de discos, hoje a gente tem um espaço menor para sobrevivência. Então, o digital entra com tudo a respeito disso, né? Por isso que o streaming da música ganha uma condição sem concorrência, digamos assim, no nosso dia a dia, porque por ali eu posso buscar algo para ouvir sem precisar necessariamente retirar da minha estante e carregar comigo, como era um Walkman, né, até os anos 90. Então, todas essas formas, inclusive, vão modificando, inclusive por causa das características digitais. Nenhuma pergunta hoje? Nem a Atom tem pergunta para fazer para mim hoje? Hein, gente? Nossa, esqueci até de pegar água hoje. É segundona mesmo. Ninguém? – 40 minutinhos só essa live, gente. Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer? Nem a Atom quer me perguntar nada hoje, gente, para me testar. Ô, delícia! Tem perguntas? Espera aí, deixa eu ver aqui. Passou aqui. Ah! O doc do minimalismo, Rodrigo, é maravilhoso. É ótimo. A respeito desse detalhe que está ligado ao excesso de informação que eu comentei na semana passada, e por isso que a gente vai atrás desse olhar mais voltado para o minimalismo, onde eu tenho objetividade no olhar para consumir e tirar um pouco desse aspecto pesado do excesso de informação. No mercado veterinário, deixa eu ver aqui, Diego. É interessante, Diego, que no ambiente dos hospitais é um dos lugares em que os designers são muito procurados. Primeiro, o designer de produto, porque todos os artefatos criados para esse universo são importantes para que a gente possa observar a sua utilização correta para aquele devido e necessário operação que vai ser feita, tá? Mas nos hospitais, por exemplo, a gente tem os cantos, você não tem cantos, eles são geralmente todo o assoalho, o piso normalmente ele é abaulado. Então, para que não tenha cantos para não utilizar, para não ter problemas de sujeira. Tá? As camas são pensadas, cada detalhe é pensado na sua funcionalidade para o lugar. E os espaços dos hospitais são dos mais pensados para os designers. O ambiente da saúde é extremamente pensado pelos designers. Nós somos chamados para pensar soluções para problemas que existem dentro dos hospitais. Infelizmente, a gente falou, né, na semana passada, na live que teve do Aníbal, nós tivemos uma questão bem intrigante que foi falar. Deixa eu tentar baixar aqui o teclado, gente. A gente tentou comentar a respeito de uma educação europeia que vem do século XIX, a respeito da informação visual. Foi interessante essa observação do Diego, que me lembrou isso. Existe uma educação visual feita a partir da infância para que as pessoas entendam, por exemplo, que uma cadeira a criança pode entender como a letra H, né? Como é o pensamento visual de representação. Então, isso é bem interessante. Quando você tem uma sociedade que é evoluída para esse raciocínio, você já tem esse pensamento visual desde criança, né? O que não acontece conosco. O design não é ensinado
de forma visual, para termos uma educação visual desde criança. Então, não é só nesse aspecto, né? São em todos os aspectos. Uma questão que está sendo procurada para solucionar dentro dos hospitais é o recebimento das pessoas e como essas pessoas encontram, em termos de sinalização, os lugares dentro dos hospitais. Então, qual é o caminho quando eu chego? Eu vou para a recepção, então normalmente apresenta a sinalização de chão. Então, avisam para você, essa linha vermelha, né? Siga essa linha vermelha no chão que vai dar em tal lugar para você fazer determinado exame. Siga a linha azul para recepção. Então, isso já ajuda pra caramba. A sinalização tem um espaço interessante nesse aspecto e formato. Até porque, gente, eu sempre falo para os meus alunos, a sinalização, ela está dentro com as cores da identidade visual, mas ela tem, inclusive, a relação do homem com o espaço. Então, se eu observar a sinalização daqui, será que a tipografia, o tamanho que ela está colocada e o tamanho que foi pensado essa pessoa, a escala dessa pessoa dentro do espaço, ela vai conseguir ler bem esse tamanho? Então, tem uma série de aspectos dentro dos hospitais que estão sendo pensados e que é uma benese, mas falta muito ainda para chegar. Obrigada, Will. Deixa eu ver se mais alguém. Acho curioso, a Bruna. Oi, Bru, você veio mesmo, né? Acho curioso como a psicologia das cores virou a terra plana do design, ser popularizada de forma muitas vezes incorreta, enquanto os estudos sobre a teoria das cores acaba escanteada. Quando a gente fala isso, para eu poder sempre falar de psicologia da cor, eu sempre começo por teoria da cor, inclusive para falar sobre as harmonias das cores, né? Ambientes monocromáticos, materiais monocromáticos, as sensações que isso traz, né? Como essa paleta é interessante para comunicar determinada coisa, mas primeiro a gente tem que passar pela teoria das cores para poder falar de psicologia. Isso aqui é uma live, né, Bru? Então a gente fala en passant, né, de passagem a respeito disso. Mas é importante que passe-se, até porque a gente tem muita teoria da cor, né, gente? Se eu for falar a respeito disso, cadê os meus aqui para eu mostrar para vocês? Que eu tenho um aqui que é maravilhoso. Esse daqui, ó. Esses 3 livros, né? Então, a gente tem esse daqui, que é meu livro de cabeceira, tá? Que você vai falar, a autora, a Lilian, ela vai comentar a respeito do estudo de cores do Johannes Itten da Bauhaus, que é daí que vem o círculo cromático, mas vem da teoria de Goethe também, né? A gente tem outro autor que vai falar isso de uma forma brilhante, tá? Que é o John Cage, a cor na arte. Então, como que ela funciona no ambiente artístico? Nós temos outro cara muito importante na academia, que é o Israel Pedrosa, com o universo da cor. E a gente tem outro cara apaixonante, marido da Annie Albers, da Bauhaus, maravilhosa, o Joseph Albers, que fala sobre a interação da cor. Entende como o designer tem que ter background, gente, para poder produzir? Essa observação da Bruna é pertinentíssima, porque vira lugar de ninguém, né? Então você monta um blog, sai falando pelos cotovelos, né, a respeito de muita coisa que é achismo, e quando nós procuramos dentro da história e procuramos as ligações científicas a respeito disso, a gente tem como comunicar isso melhor, tá? De forma sabendo argumentar para quem você está explanando o assunto. Então, o aspecto que a Bruna colocou aqui é importantíssimo. Então, Diego, a gente tem o Psicodinâmica das Cores na comunicação, que é do... Nossa, como é que eu esqueci o nome desse homem agora? Todo mundo que é meu aluno sabe disso. Esse livro, A Psicodinâmica das Cores na Comunicação, ele eu não tenho ele aqui, tá? Ele é extremamente importante, só que ele tem uns problemas com a academia. A academia não gosta muito do autor, apesar dele ser um professor já falecido da USP. A última publicação tem alguns problemas que não são do autor exatamente,
tá? Então, foram modificadas algumas coisas sem o próprio autor. Então, isso não foi muito legal. Mas, então, a academia acaba dispensando um pouco. Um dos livros que muita gente comenta é esse daqui, da Eva Heller, que é o Psicologia das Cores. Mas não é um livro didático. Ele é um livro de leitura. Então, se você quiser parar numa cor para poder pesquisar, já era. Tá? Então, ele é um livro de leitura. O Psicodinâmica, não. Ele vai falar, inclusive, da cultura das cores. Porque a forma como uma cor é enxergada no Brasil não é a mesma forma que a cor é enxergada em outro lugar do mundo. No Japão, não é enxergado das mesmas formas. Então, a gente tem questões culturais em relação a isso. E eu preciso observar cor, forma, como é que ela se comunica em outros lugares do mundo, para poder não dar mancada também no meu material de comunicação. Se eu estiver fazendo alguma coisa que tem um intercâmbio com outros países, eu preciso pensar nessa questão de cor, porque a cor tem muito a ver com a cultura. Eu falei no cinema, por exemplo, e isso foi assunto dos trabalhos do semestre passado, de informação e projeto gráfico na São Judas, da cor no cinema, onde a gente tem o vermelho no Gaspar Noé, que é um diretor polêmico à beça. Então, a gente está falando do vermelho como urgência, como sangue, como drama, né? O vermelho da paixão, o vermelho dramático, o vermelho da urgência, do problema, né? Do ferimento. Então, no Gaspar Noé, a gente vê o vermelho retratado de uma forma. E, por exemplo, no Almodóvar, o vermelho ele tem a característica do drama. Então, olha como a gente vê as múltiplas, né, colocações da cor e como é que ela comunica isso melhor. Então, a gente precisa prestar bastante atenção no uso dela. Onde entra os Funko? Os Funko tem a ver com os personagens, de fato, né? E a criação autoral daquele tipo, né? Ele tem, de fato, uma cabeça maior, é a estilização, né, do objeto. Se a gente observar, adoro essas falas dos autores, né, dos desenhos animados, quando a gente presta atenção que por que os animais aparecem nos desenhos animados e não exatamente são as pessoas. Porque é a forma como a gente deseja fazer as coisas, não exatamente como a gente faz. Então, a Acme, por exemplo, né, do Looney Tunes, onde ela traz sempre ferramentas para situações que são impossíveis para o coiote. Tá? Então, a estilização que há dos homens, por exemplo, o Mr. Bean, você vê que o Mr. Bean no desenho ele tem um espaço entre a roupa e o sapato, que não aparece a perna. Então, você tem as estilizações que são utilizadas de forma autoral, né? Então, os Funkos têm essa característica. As pernas menores, o cabeção, né? Então, é divertidíssimo observar isso. O teclado que sobe. Pera aí, gente. Pronto. Os tons terrosos, eu vi alguém comentar aqui. Deixa eu ver. A impressão a impressão em 3D, a gente bateu um papo, inclusive, outro dia, eu e o Hulk, a respeito disso, né, da Atom Studios. A impressão em 3D, ela chegou no Brasil como algo importantíssimo de ser abordado, e ele ainda é lá fora. Mas no Brasil foi dado de ombros por algumas áreas, inclusive da saúde. E isso foi um olhar de precarização que foi utilizado, Diego. Então, toda aquela febre que houve da impressão 3D foi diminuída. Infelizmente, o Brasil não abraçou a impressão 3D como deveria. Alguns lugares são melhor utilizados. Na moda, foi melhor utilizado, mas no ambiente hospitalar, por exemplo, que poderia ter sido melhor observado, ainda não é. A gente tem um caminho de entendimento do uso da impressão em 3D no design no Brasil. Tá? Ela foi recebida com aspecto muito rápido, de forma brilhante, mas não foi utilizado como deveria, né? Infelizmente.
Sem dúvida. E, Rodrigo, quando você está falando aqui do neuromarketing, né? A intenção do marketing sempre é colocar, encaixar uma necessidade, tá? Encaixar uma necessidade e trazer um approach do consumidor com essa necessidade. Às vezes é uma necessidade de verdade, mas às vezes é algo que você quer adquirir, tá? E, então existe toda uma sedução que está colocado nesse livro que eu comentei, o design emocional do Donald Norman, né? E o design do dia a dia, que faz com que a gente tenha essa sedução no ambiente da compra e que muitas vezes tem muito mais a ver com o consumismo do que com a tua necessidade de solucionar um problema que está do seu lado. Então, tem a necessidade que você muitas vezes nem observa e é criada pelo mercado, tá aí a Polishop para isso, né? Que a gente dá risada e fala, nossa, os caras pensaram inclusive nisso, que eu tô lá trabalhando com uma cinta que tá mexendo na minha barriga para diminuir meu abdômen, né? Mas existe também o lado de influenciar para aumentar o desejo e a aquisição de produtos, sem dúvida, tá? Inclusive no ambiente digital. Influenciar, né, Lânia, já não é manipular? Então, vem daquela premissa, né? Ninguém tá obrigando você a comprar, você compra se você quiser, tá? E aí a gente tem, inclusive, os influencers, né? A gente já vem com essa ideia para falar a respeito disso. Quem comprou a Vibe, comprou e viu também o quanto é delicado, né? Pensar a respeito disso. Influenciar, sim, é uma forma de manipular. Mas se eu tenho consciência disso, eu busco um caminho diferente. Tá? Então, essa é a realidade. O capitalismo, ele não te obriga, de fato, a comprar. Mas tudo depende das suas questões, inclusive psicológicas. Porque tem gente que acredita que comprar vai conseguir aplacar alguma dor sua. E isso aconteceu em demasia agora no momento do isolamento. As marcas aproveitaram bastante essa... Em primeiro foi um susto, né? Todo mundo, nossa, vamos ter que fechar as lojas, não sei o quê. Mas quem se deu bem no ambiente online, vendendo pelo e-commerce, percebeu classicamente que isso dava muito certo. Inclusive, se aproveitar desse momento onde as pessoas não poderiam circular e as pessoas foram acumulando coisas em compra para aplacar esses desejos tristes. Então, o desejo de querer sair e não poder, de circular e não poder. Então, é como se fosse uma preparação que você está fazendo para o momento que você quer sair na rua, né? Então, de uma forma triste, né? Ver isso acontecer, mas influencia de alguma forma. Pega você num ambiente em que você está despreparado, que você está triste, que você não está aguentando ficar dentro de casa. Então, isso ajudou bastante. Inspirar. Quando a gente fala de influenciar, a inspiração, ela pode vir. Mas o influenciar, a gente tem essas três características, Lânia, porque a gente tem um problema social que é de educação visual que nós não temos desde criança. Então, a gente não sabe até certo ponto identificar onde é essa influência, né? Onde é inspiração. Porque nos inspirar, a gente pode inspirar a fazer uma série de coisas, mas se a gente não tem capital, não tem como fazer. Então, são três palavras que ficam nesse universo de forma cambiante. Uma hora influenciando, uma hora inspirando e uma hora manipulando. Tá? Então, é perceptível que do outro lado a gente tenha alguém que tenha esse discernimento maior. Entendeu? Para que não seja influenciado e utilize isso como inspiração. Inclusive com uma forma de dizer, isso daqui, olha, eu gosto disso daqui até certo momento, mas isso aqui não me interessa. A gente, infelizmente, não tem essa educação visual clara, né, nos dias de hoje. A gente tem pessoas que estão amadurecendo, e mercado que está amadurecendo, mas a gente tem uma confusão
do momento, inclusive relacionado a fake news, né? Que faz com que tudo isso vire um grande burburinho. Então, entre influenciar, manipular e inspirar, as três coisas caminham muito juntas. Depende muito de quem está atrás do recebimento dessa comunicação, entendeu? Você recebe essa comunicação aqui e quem eu sou, né? Na hora que essa comunicação chega, eu vou ser aquela que me... Por isso que acontece o que acontece com as Casas Bahia, por exemplo, né? A gente tem uma pessoa que mora numa comunidade com o sonho de ter um lugar lindo para morar. Então ela quer comprar o guarda-roupa dos sonhos dela, que ela ficou ali pensando e ela vai dividir em 30 vezes e no terceiro mês o puxador quebra. O armário da cozinha, o MDF inclina. Porque não é só beleza, é funcionalidade, né? Então, aquilo foi inspirador para ela, né? Ela foi no lugar onde ela pode pagar, mas infelizmente, no terceiro, quarto, quinto mês, ela tá lá prendendo as portas do guarda-roupa com uma meia fina. Quantas pessoas vocês já não viram passar por isso? Né, gente? Infelizmente. Ah, que lindo! Eu não tinha visto as perguntas, gente. Aí foi esse caminho todinho aqui. Olha aí, Bruna. A Bruna fez um trabalho para uma agência nicaragüense e teve que parar de pesquisar justamente a questão da cor. Nossa, foi exatamente o que eu comentei. Ai, que lindo, Bruna. Precioso isso. Então, quando a gente está falando de... Quando eu estava fazendo o meu mestrado na Universidade de São Paulo, que eu estava fazendo a disciplina de crítica do design, eu participei de uma exposição lá, onde o pessoal do doutorado estava fazendo discussão a respeito desses materiais que, aí sim, né, influenciam a cabeça das pessoas a desejar um lugar melhor. Isso tem a ver com o aspecto daquilo que eu comentei, né? Do chegar em casa e encontrar um lugar legal para se viver. E o sonho dessas pessoas, quando compram nessas lojas, né? Marabras, Casas Bahia, é deixar esse ambiente do jeito que sempre se espera, né? Abrir o guarda-roupa, né? E guardar do jeito que você quer suas coisas. A felicidade de chegar em casa num ambiente que você gosta. Né? Então você fica lá de olho naquele guarda-roupa, daquela cozinha, daquele sofá, né? Se desdobra, vai lá e parcela em um monte de vezes. E, infelizmente, o material não tem tanta qualidade assim. E esse sonho começa a virar um pesadelo. Você coloca 12 pratos, né? 8 pratos e o MDF inclina. Então é muito triste. E estava sendo considerado em pesquisa essa cultura, né, do consumo de materiais para dentro dos lares e que o sonho das pessoas não vão de encontro aos materiais que elas compram. Né? Então, qual é a relação dessas pessoas com isso? E elas sabem disso, né? E continuam lá porque é o lugar onde elas acham que aquele sonho é possível. Então, foi um estudo que a USP fez maravilhoso no doutorado. Foram 5 grupos, né, que comentaram a respeito disso. Então, a densidade dos MDFs utilizados, os materiais das camas, os guarda-roupas, os armários de cozinha, tudo isso, né, comentado, mas que tem uma cara linda, né, a qualidade zero, mas que tem uma cara linda que faz com que a pessoa sonhe em ter, e lá ela acredita que esse sonho é possível. Então, é lá que ela vai comprar e ela continua comprando, levando para casa, e esse sonho, infelizmente, é declinado quando você se vê fechando o seu guarda-roupa, né? Com 4 meses de uso, com um pedaço de meia fina, né? E você não tem tempo, e você não vai ter, não ter condição de mandar alguém para arrumar. Então é muito triste esse aspecto. E tem a ver com obsolescência também, né? Porque vai fazer com que mais dia menos dia essas pessoas tenham que tirar aquele guarda-roupa e colocar outro no lugar, né?
Então, tem a ver com tendência, tem a ver com obsolescência, tem a ver com forma. Os planejados, né, vieram para os recém-casados como algo que modificou o mercado, né, por aproveitamento de espaço também, por planejar espaços. Né? Então, o planejado também chegou à classe C, mas também com características muito semelhantes. Né? Os nomes das marcas, inclusive, viraram piada para as pessoas, né? Então, a gente tinha o Todeschini, que falava toda esquina, né? Então, virou uma palhaçada para o pessoal que trabalha com interiores, virou uma diversão, né, gente? Mais alguém? A Gabi aqui, eu na vida de casada, né? Tentando comprar o melhor para você. E aí, no cotidiano, a gente observa, né, a tristeza que é. Por isso tem muita gente que pira quando entra em Tokstok, entra em Pinterest, porque quer modificar a sua casa, o espaço que foi planejado para casa ou o espaço que você alugou não é exatamente aquele que fica próprio para esse material que você vai comprar. Exatamente. Elânia, vamos ver aqui do Roberto Sorima. Exatamente. Não só o fogão da Daco, do Guto Índio da Costa, que é pensado, né, para produtos mais populares, mas engraçado que a garrafa térmica que ele promoveu acabou que era de verdade para o pessoal, para os produtos populares, e acabou não vingando. Quem comprou foi o pessoal mais classe B. Né? É interessante pensar isso. O design está para todos, inclusive para as camadas populares, é óbvio. Né? E aí a gente tem os produtos que às vezes têm bastante qualidade, tá? Mas o espaço e o uso também não faz com que esse produto dure. Né? Então tem essas características também. O dia a dia da pessoa classe C, classe D, é difícil pra caramba. Então ela não vai ter uma utilização desse material, desse design de produto, da melhor forma, né? Exatamente. Daco é bom. Olha aí. Toda esquina. Olha que linda, Bruna. Então, você fala ódio, mas você, é interessante. Eu tô falando linda porque você tem essa noção. Entendeu, Bruna? Você tem essa noção procurando conforto. Você tem uma criança pequena em casa. Eu não sei se a Areta já tem 2 anos ou não, Bruna? Ela tem uma criança pequena em casa e ela trabalha. Então você tem esses dois universos, né, de trabalhar, de estar no isolamento, mas ter um ambiente que converse contigo, que te mostre aconchego. Então você vai modificando a cor do espaço para entender tudo isso melhor. Então não é algo fácil, porque depende do espaço, depende do seu estilo de vida. Então não adianta falar que a fórmula para a Sica vai ser a mesma fórmula para a Bruna. Olha, quase acertei, hein? 1 ano e 6 meses. A Bruna foi minha ex-aluna do técnico, né? Então ela passou por uma parte disso comigo. Você passou por aula de cor comigo, Bru? De formas compositivas, de elementos plásticos? Eu não lembro se você passou por mim, se essa disciplina fui eu que te dei. Porque geralmente na ITEC Maria Augusta era eu quem lecionava com o nosso saudoso Valdomiro Heleno, o Valdson Bernardes. Não sei se já chegou a informação para a Bruna. Porque isso depende de verdade, gente, do estilo de vida das pessoas, do espaço que as pessoas têm e da forma como elas organizam isso para que esse ambiente seja próprio para ela. Desejar voltar para casa, todo mundo quer. Ou estar em casa. Foi com o Val. Ah, tá. A parte de cor quem pegou foi ele naquele semestre. Nossa senhora, porque eu sou doente por essa disciplina. É uma disciplina que eu amo dar. E as questões que essa disciplina levanta são maravilhosas. O entendimento das cores primárias, das cores que dão início a tudo, do ambiente que é monocromático, a roupa, as pessoas que gostam de monocromia, qual é o estilo que essas pessoas têm. Então, isso vai desde do universo do seu próprio corpo, né, até o universo do dentro do seu lar ou dos seus utensílios, das coisas que você usa, do quanto você utiliza de espaço
e que cores existem nesse espaço. E isso faz com que você tenha um cotidiano sufocante ou um cotidiano muitas vezes estéril, industrial, assim. Essa informação é bem interessante, essa informação. E gente, na pressa, no dia a dia, as pessoas não param para prestar atenção nisso. Lá vem a hashtag. Exatamente. Isso, eu tenho comentado, Bruna, nas lives dos outros dias, eu falei numa live sobre interiores, e a gente pode perceber que não só a necessidade modificou, mas a relação das pessoas no ambiente modificou. Você pode ser solicitada como profissional no mesmo ambiente, como mãe e como esposa. Certo? E ainda ter que encontrar o lugar da Bruna nesse espaço. Então, se você tinha uma casa que você chamava uma pessoa para arrumar, não vai poder. Começou por aí. Você vai ter que lidar com o serviço doméstico. Né? Aí você tem a condição da sua filha te chamar, do teu marido te solicitar, se é que ele não trabalha para fora, e você também nesse momento de pandemia. Separar tudo isso, o pai que... eu adoro falar isso. O pai que corria do filho pequeno, porque colocava na escola, cifo. O pai que corria do filho adolescente para não encontrá-lo dentro de casa para solucionar os problemas. E se você tem um ambiente em que não deixa isso propício para que as coisas se ajeitem, ferrou geral, gente. Então, aquele marido que você não suportava ver dentro de casa, mas que você chegava em casa, já ia tomar banho, dormir, jantar em silêncio, porque dizia que estava cansado e ia dormir, ferrou, você teve que conviver com ele. A mesma coisa o cara. A criança pequena que você colocava na escola. Quantas vezes a gente não viu um pai chegando na escola que tirou um filho do ensino particular e colocou no ensino público e chegava e falava assim, tá, mas você não tem nenhuma atividade para o meu filho agora no período de férias? Não, meu senhor. Isso aqui é uma escola pública, né? Nós fechamos durante as férias, só fica o administrativo. Como não tem uma atividade para o meu filho? E aí vem a indagação, né? Ele quase pergunta para si mesmo, o que é que eu faço com o meu filho em casa? Tá aí, né? Aquela desculpa que você tem sempre, que não é uma desculpa, é difícil mesmo, mas você tinha que pensar antes disso acontecer. Você ficar o tempo todo no celular, trabalhando, feito um louco dentro de casa, e aí você aplaca o sentimento do seu filho, dizendo que vai dar um iPhone para ele. Então ele fala assim, mas pai, eu preciso conversar com você, né? Eu preciso resolver um problema. Ou o filho tá triste, ou o filho fica demasiadamente dentro do quarto, não se comunica. E aí você diz assim, escuta, você não quer que eu trabalhe até tarde? Mas e aquela viagem que você me pediu nas suas férias? Você acha que eu vou pagar de que jeito? E aquele iPhone, e aquele iPad que você me pediu? Né? Você acha que eu vou te pagar como? Eu tenho que trabalhar. Imagine como que é o universo dessas pessoas nesse momento em que estão dentro de casa. Tá? Então, é realmente delicado a questão do isolamento nesse momento, porque veio as relações e veio o espaço. Já mostrei aqui, Roberto Sorima. Aqui, meu amor. Já mostrei, meu amor. Mostrei Joseph Albers. A interação da cor. Mostrei o Israel. Mostrei o John Cage. Mostrei a Lillian Reed. Então, sobre cor, eu tô bem amparada, mon cher. Coisa boa. E o Psicologia das Cores da Eva Heller, né? Que não soluciona, mas ajuda muito. Porque você tem que ter paciência de verdade para ler. Pessoal, a gente vai encerrando.
E principalmente, não esqueçam de todo esse debate de forma bem mais fluida. A gente vai fazer no dia 22 no webinário, tá? Então, para que você possa participar do webinário, você tem que ir aqui no meu perfil do Instagram, ver um link que nós temos bem abaixo, tá? De toda a descrição. A última informação é o link para o webinário. Clica lá, se cadastra, porque sem cadastro você não consegue participar do webinário que vai acontecer dia 22, onde a gente vai trazer todas essas questões do design, vamos colocar na mesa e vamos bater um papo longo a respeito disso. Mas você só consegue participar se você se inscrever nesse webinário. O link está aqui no meu perfil, tá? Leve suas dúvidas, leve suas colocações para que a gente faça um debate democrático mesmo a respeito do que se entende por design. Então, o design na periferia, o design na elite, o design de produto, o design nos interiores, na área gráfica. Opa! Aqui a marcenaria já está no webinário. Então, quem quiser, gente, só acessar, vai estar lá no dia, Sica falando pelos cotovelos, como sempre, ouvindo essas perguntas. O link está aqui na minha bio, não esqueçam. Só acessar, muito rápido o preenchimento, e você está aí no dia 22 para conversar comigo. O webinário é gratuito, entre lá, se inscreva. Eu quero ver você no dia 22 para a gente falar sobre os cotovelos. Design cênico é uma, né, que vai aparecer, Roberto Sorima. Com certeza. Que, inclusive, vai ser o meu tema de doutorado. Falar sobre design e cenografia, o design cênico. Lá vem a Sica estudando feito uma louca. Olha aí, o design que se expande para todos esses olhares. Não é, Roberto Sorima? Meu companheiro de bate-papo sempre a respeito do design. Quase meu irmão siamês, né, Roberto Sorima? Tá certo, gente? Não esqueçam, então, do webinário, dia 22. Link aqui na bio. Só se inscrever, é muito rápido. E a gente se encontra no dia 22. Amanhã tem mais live, não percam, às 19 horas. Estou fazendo de segunda a sexta-feira. Semana que vem, inclusive, tem mais. Eu aguardo você na live de amanhã. Tchau, gente. Até mais. Não se esqueçam do webinário. Até!